Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Olá, amigos. É uma alegria, mais uma vez, juntos estarmos, através da Geminas, iniciando o programa Jesus e Luz, sob as bênçãos de Deus e as luzes de Jesus. Hoje, nós temos a felicidade de ter aqui conosco a nossa companheira, trabalhadora, divulgadora da doutrina espírita, Daniela Affini. Olá, Daniela. Olá, Donizete, boa noite a todos. Que bom podermos iniciar mais um programa Jesus e Luz. A Daniela trouxe para a gente hoje o tema egoísmo. É isso, né, Daniela? Isso, nós vamos falar um pouquinho hoje, uma reflexão sobre uma visão diferente do egoísmo e do alto amor, para que a gente possa, assim, conseguir fazer uma diferenciação entre um e outro. E para que a gente possa, assim, compreender o egoísmo e o alto amor, a gente precisa voltar nas nossas origens, que a gente aprendeu com a doutrina espírita, que somos todos espíritos imortais, em jornada de evolução e aprendizado aqui na vida terrena. A vida terrena representa para nós um teste, né? Uma possibilidade da gente aplicar as experiências que a gente adquiriu, da gente crescer, da gente realmente buscar em nós aquela experiência que nós achamos que adquirimos. Então, quando estamos aqui, temos a oportunidade de fazer o teste, se estamos realmente preparados, né? E a jornada terrena traz para nós muitas ilusões na matéria, né? E a gente vê também que, pela lei de ação e reação, temos muitas decepções, muitas dores, muitas dificuldades e obstáculos a enfrentar, todos sempre visando o nosso crescimento, a nossa evolução, e nunca o contrário, nunca são castigos, né? Mas se a gente buscar a raiz de todas as nossas imperfeições, das nossas viciações, nós vamos encontrar o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, que são, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, as chagas, né, da humanidade, as grandes chagas da humanidade, né? E o interessante é a gente observar o que o ser humano é capaz quando adota uma conduta tão personalista, né, do egoísmo, quando é escravo dos seus interesses. Que o egoísmo é justamente isso. É pensar exclusivamente em si, é ter um olhar exclusivo para si, para suas próprias necessidades, é se autovalorizar, né? Se colocar de forma assim acima do outro, se sentir de forma acima, com mais direitos, com mais prioridades. Então a gente, vamos dizer, pensamos apenas no nosso bem. Primeiro eu e depois eu de novo. E esquecemos das necessidades dos outros. Esquecemos que todos estamos aqui em jornada de evolução, que as oportunidades divinas são para todos e desejamos ser apenas atendidos nas nossas necessidades, né? Mas também precisamos desmistificar o egoísmo da forma como nós o vemos. O egoísmo é um instinto natural que foi colocado no homem para o bem. Mas como assim para o bem? Nós fomos criados para a harmonia, para a felicidade.
Então, o que que nos falta? Né? Por que que nós ainda não conseguimos alcançar isso aí? Justamente como a gente viu, porque todas as nossas viciações e imperfeições decorrem do egoísmo. Mas teve um momento, no momento primitivo da humanidade, quando nós estávamos assim no estágio inicial enquanto espíritos, né, na humanidade primitiva, em que o egoísmo foi necessário como uma forma educativa para que a gente pudesse exercer a autopreservação. E a autopreservação faz com que a gente queira progredir, faz com que a gente queira o melhor, é a lei do progresso. E com a autopreservação, nós também atingimos a consolidação da nossa autoestima. Então, a função do instinto do egoísmo é no sentido construtivo, é de nos ajudar na evolução. O problema ocorreu quando nós cristalizamos o egoísmo de uma forma negativa, de uma forma, vamos dizer, transformou-se em paixões. E o que é a paixão, né? O Evangelho segundo o Espiritismo também nos esclarece. A paixão é quando a vontade, né? A vontade se acresce o excesso, ou seja, quando estamos diante dos nossos interesses, das nossas necessidades, daquilo que nós desejamos, né? Nós acrescentamos uma vontade ferrenha em ser atendido a qualquer preço. Então, a paixão é nesse sentido. Então, justamente enquanto nós cristalizamos essas necessidades de forma egoística, nós desenvolvemos sentimentos que, vamos dizer, fizeram com que a gente vivenciasse aí dores e decepções. Porque todas as vezes que nós contrariamos as leis divinas, porque somos parte da criação, como parte da criação, nós trazemos em nós a centelha divina, trazemos em nós a consciência, né? Não de forma assim consciente, mas de forma latente, a noção do bem, a noção das leis divinas que representam o bem de todos. Então, toda vez que a gente caminha no sentido inverso ao bem de todos, nós estamos acarretando para nós mesmos dores e dificuldades por nós mesmos colocados no nosso caminho, né? Como consequência da lei de reação e reação, né? E dificuldades essas que nós mesmos, que nos comprometemos, teremos que um dia resolver, né? Teremos que um dia resolver. Você diria então, Daniela, que o egoísmo está em nós ainda, tão presente, vindo de épocas remotas, quando as intempéries, as dificuldades climáticas, né? A necessidade de sobrevivência, a luta de cada homem pela sua sobrevivência, pela sua alimentação, fez com que buscássemos esse exclusivismo, essa coisa de a meu favor, para mim. Isso. E que hoje, tempos outros, nós precisamos nos reeducar a fim de que verdadeiramente aprendamos a viver em sociedade. Isso. Que é assim que estamos destinados, é dessa forma que, né, estamos destinados a viver. Você explanou muito bem para nós que foi justamente nesse momento em que a vida da humanidade era tão difícil ainda, tão escassa de recursos, éramos ainda seres com uma inteligência muito primitiva, em que o egoísmo era necessário para a nossa autopreservação, né? Hoje, mais evoluídos, mais avançados, um pouco mais, né, no sentido intelectual e moral, nós não temos mais necessidade desse instinto da forma como nós a entendemos, né? Hoje o egoísmo é necessário para nós como uma forma construtiva da nossa autoestima. Porque para que a gente possa caminhar para a nossa saúde espiritual, para que a gente possa caminhar pela jornada terrena, a gente necessita da consolidação da autoestima. É uma necessidade nossa e também uma necessidade do bem-estar social, porque a função do egoísmo é nesse sentido. Mas não podemos perder de vista que somos seres em aprendizado ainda. Ainda estamos, vamos dizer assim, somos muito infantis emocionalmente. Poderíamos usar até o termo assim,
comparando, né, que nós falamos em analfabetismo no sentido de leitura aqui na Terra, né? Mas como seres, no sentido espiritual, nós ainda também somos analfabetos emocionalmente. Ainda agimos como crianças. O plano espiritual ainda nos vê como crianças em aprendizado. Nós achamos, entendemos que a felicidade é quando nós recebemos algo das pessoas, quando elas nos fazem felizes, é ganhar presentes, né? Então nós esperamos que os outros nos façam felizes. E quando essas necessidades não são atendidas, como que a gente reage? A gente reage de forma, fazemos birra, gritamos, choramos, nos rebelamos perante as negativas da vida, né? Porque passamos a maioria do tempo esperando com que as circunstâncias da vida, com que as pessoas nos proporcionem essa felicidade. E na verdade ela é uma construção individual de cada um de nós. Então a nossa noção nesse sentido está equivocada. Nós achamos que a felicidade virá de fora, quando na verdade ela tem que partir de cada um de nós. E entendermos os nossos sentimentos, o que acontece conosco, é essencial para que a gente encontre esse caminho, para a gente redirecionar o egoísmo da forma construtiva. Porque o egoísmo, sendo um instinto natural, dele deriva muitos sentimentos que nós não sabemos lidar, como a inveja, os ciúmes, o medo, a raiva, a mágoa, o rancor, a angústia, a aflição. Todos eles são emoções básicas decorrentes do egoísmo, mas não são emoções ruins no sentido assim de más, como a gente imagina. São emoções que tendem a nos ensinar alguma coisa, que querem mostrar para nós algo sobre nós mesmos que nós não estamos enxergando. São ferramentas para o nosso crescimento. São ferramentas para o nosso crescimento. Mas como temos uma educação já milenar, né, de reprimir os nossos sentimentos, principalmente daquilo que se convencionou dizer que é ruim, que é negativo, que não pode, nós temos a tendência de reprimir esses sentimentos, de negá-los, como se eles não existissem em nós. Então eles ficam adormecidos, eles ficam como que debaixo do tapete. E quando nós somos contrariados, é o momento em que eles emergem em nós com uma força ainda até maior, né? São quando eles, vamos dizer, são os desafios, é a vida nos chamando a rever os nossos conceitos, como a gente está agindo, pedindo uma transformação, uma mudança, né? Mas como temos o hábito de negar esses sentimentos, eles permanecem inalterados em nós, não trabalhados, não reformulados, não redirecionados. E assim nós vamos repetindo a cada reencarnações condutas que vêm já no nosso inconsciente, que o egoísmo nocivo faz com que a gente direcione as nossas escolhas, as nossas atitudes em comportamentos que vão deflagrar em dores para as nossas almas, né? E a gente, por não trabalhar esses sentimentos dentro de nós, por reprimir essas ferramentas dentro de nós, que ficam lá sem o devido atenção, nós vamos repetindo inconscientemente essas condutas e retardando a nossa evolução, que tem sido cada vez, né, de forma assim paulatina, lenta, porque depende do esforço de cada um. Então aí da importância da gente compreender que toda emoção, todo sentimento, ele é importante. Não existe sentimentos certos ou errados. Existem sentimentos que precisam ser trabalhados. Eles estão dizendo algo sobre nós. Eles estão querendo mostrar algo para nós. É a vida nos convidando a rever, a participar, a se transformar, modificar, né? Então você nos lembraria que é muito importante, até mesmo antes de buscarmos essa melhoria íntima, essa tão propagada reforma, nos conhecermos, analisarmos esses sentimentos que afloram e os conhecendo bem, aí sim irmos a campo em busca da mudança, da reforma,
da melhoria de cada um de nós. Isso, porque também a gente tem uma impressão equivocada, né, Donizete, que a cura do egoísmo está em negar os nossos interesses, nas nossas necessidades. E não é esse o caminho. Porque negar as nossas necessidades e os nossos interesses é tão nocivo, tão tóxico para a nossa alma, quanto o exercício do egoísmo. Olha as doenças psicológicas. Exatamente. Então, curar o egoísmo não significa ignorar as nossas necessidades, os nossos desejos, não é isso. Significa a gente redirecionar as nossas necessidades e os nossos interesses de forma harmoniosa, ou seja, tentarmos conciliar isso com as leis divinas, com aquilo que o Evangelho de Jesus nos ensinou, procurarmos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. E esse movimento faz com que a gente vá começando a desenvolver dentro de nós o auto-amor. A autoestima vai se consolidando, porque a gente se aceitando como automaticamente também a gente vai conseguindo se colocar no lugar do outro, a sentir a dor do outro, a respeitar a dor do outro. Se amando cada vez mais e tendo condições de amar cada vez mais. Exatamente, de fazer essa troca, né? Então, curar o egoísmo em nós não significa negar que nós temos vontades e desejos, porque o egoísmo na forma educativa é justamente para o progresso, é justamente para que a gente cuide de nós, para que a gente pense em nós, para que a gente atenda os nossos anseios no sentido positivo, fazer com que a gente deseje o melhor. E isso nos leva ao progresso. Então, quando a gente nega as nossas necessidades, nós estamos fazendo uma contrapartida. A gente tem que trabalhar essas necessidades de forma harmônica, de forma que a gente não perca de vista também, não apenas o nosso bem, mas também o bem do outro. Então você nos diz, lei do progresso, que nós devemos buscar a nossa melhoria, o nosso crescimento em todos os sentidos benéficos, mas sem perder de vista Deus, sem perder de vista a vida verdadeira do espírito, o bem maior que é o crescimento espiritual. Ou seja, tudo fazermos para nos melhorarmos, para estarmos bem e, em estando bem, oferecermos o melhor de nós aos outros, inclusive durante o processo de aprendizado e de crescimento. É isso? Exatamente, muito, muito bem sintetizado aí toda a nossa reflexão, Donizete. É nesse sentido mesmo, é de buscar em nós esses sentimentos, entendê-los. E aí entra o nosso grande exemplo, que é Jesus, né? Nosso roteiro. A caridade, que é a chave do reino, né? Que Jesus deixou para nós, o grande caminho, é que nos proporciona essa oportunidade de desenvolver esse processo dentro de nós. Jesus exemplificou isso de uma forma muito profunda. Em todas as passagens evangélicas a gente vê isso, que Jesus procurava de forma assim, sempre demonstrar o olhar o outro, a empatia, aconchegar, né? Acolher com amor, né? E entender as falhas alheias. Então Jesus mostra isso em todas as passagens evangélicas, a gente percebe essa face. E é isso que é a caridade. Não é a gente esperar de forma idealizada ser perfeito da noite para o dia, porque a nossa evolução ela é gradativa. A cada encarnação a gente conquista um pouquinho, a gente sobe um degrau. Obviamente que aqueles que se esforçarem mais vão subir mais degraus, mais rápido. E aquele que se esforçar menos vai subir pouco ou nenhum, né? Vai permanecer estagnado. Então depende do nosso esforço em querer buscar essa autotransformação, essa mudança. E isso inicia nesse processo de autoconhecimento, que a gente tem uma noção assim de que a autoestima, o auto-amor, se confundindo com o egoísmo. O auto-amor é justamente quando a gente consolida essa autoestima de forma positiva. É quando a gente, vamos dizer, nos aceitamos como somos.
Nós estabelecemos um relacionamento saudável com as nossas sombras. Ou seja, não negamos que temos defeitos, mas também nos rejubilamos com as nossas qualidades. Então, o autoamor é sustentar sentimentos positivos em relação a si mesmo. É uma forma de nos relacionarmos conosco mesmo de forma mais saudável, de forma mais respeitosa, de forma mais amorosa. E em assim fazendo, a gente também é capaz de fazer com o próximo, de retribuir em amor com o próximo. Porque nós não temos condições de doar aquilo que não temos dentro de nós. Se nós não nos amamos, não nos respeitamos, não nos admiramos, como que nós vamos também retribuir isso para o próximo em forma de amor, né? Olhar para nós com olhos de amor, com olhos bondosos, não escondendo nossos defeitos, nossas viciações, nossas dificuldades, mas trabalhando-as para nos tornarmos melhor e olharmos o outro com olhos de amor, buscando não vermos nele, em primeiro plano, as suas dificuldades, que todos nós as temos, mas aquilo que ele traz de melhor, e através daquilo que ele traz de melhor, ajudá-lo naquilo que nos for possível, através do exemplo, através da palavra, ou seja, qual for a situação, para que tudo aquilo que ele já traz em seu espírito possa ser ampliado, possa ser aproveitado, possa ser trabalhado, ao invés de, como muitas vezes fazemos equivocadamente, olharmos para o semelhante, vendo nele tão somente seus defeitos, suas dificuldades. Isso aí. É bem por aí, né? É bem por aí. Então, o autoamor não é, vamos dizer, escondermos de nós, é laborar por privilégios e vantagens pessoais. Querer nos sentirmos acima dos demais, não é isso. O autoamor é sustentarmos amor por nós mesmos, nos aceitarmos como somos. E fazendo isso, a gente consegue enxergar o próximo também de forma diferente. A gente consegue exigir menos do outro, a gente consegue acatar as falhas do outro, porque nós sabemos que também necessitamos de ser aceito nas nossas dificuldades, né? Então, o autoamor faz com que a gente abra o nosso olhar de uma forma mais, em forma de empatia, de aceitação nossa, como somos, entendemos a necessidade da melhora e aceitamos também o outro. E para que a gente chegue ao autoamor, primeiro a gente precisa fazer o processo do autoconhecimento, ou seja, se conhecer. Nós falamos muito pouco em sentimento, nós, vamos dizer, pouco ouvimos, conversamos com nós mesmos, sabemos muito pouco sobre nós, sobre o nosso mundo íntimo, né? Então, o primeiro processo seria o do autoconhecimento. Começar a trabalhar as suas emoções, procurar buscar dentro de si o porquê delas, por que estou me sentindo com raiva, por que estou com medo, por que estou magoado. Isso vai trazer para nós respostas, para que esse autoconhecimento nos leve à autotransformação. E a autotransformação vai nos consolidar com o autoamor, com a autoestima. Então, é um processo interdependente, né? Daniela, quando nós falamos em aprendermos, estudarmos, conhecermos, quando nós falamos em conhecimento, nós sempre pensamos na teoria, no ler, no ouvir, no aprender. Na verdade, para que haja em nós essa transformação proposta por Jesus, né, nos tornarmos homens novos, como diz o apóstolo, deixando para trás o homem velho, né, fazendo essa transformação, muitas vezes nós pensamos que é através do conhecer, mas não basta só conhecermos. Para que pratiquemos com valor, para que surta efeito em nós e em volta de nós, é preciso o fogo sagrado do sentimento, como você está colocando aí, emoções e sentimentos. Isso. Enquanto nós não conseguirmos educar os nossos sentimentos à luz do Evangelho de Jesus, para então, encharcados nesse amor, nessa luz do saber, mas com esse fogo, coração, sentimento, naquilo que formos fazer, nossas obras, mesmo obras voltadas ao bem,
não serão como deveriam ser. Elas precisam estar recheadas do nosso afeto, do nosso carinho, do nosso desejo sincero de bem-estar, dos nossos olhos de amor para aquela situação. Porque muitas vezes nós oferecemos, às vezes, a mais simples da caridade, uma esmola, uma cesta básica, uma ajuda a alguém, mas o fazemos por desencargo de consciência. É meu dever. Ou Vou para lá se e faço. livrar da pessoa. Às vezes até para nos desocuparmos, né? Nos livrarmos daquela pessoa, daquela situação. Quando nós recordamos o Evangelho, Jesus nos deixou claro que se fizéssemos só aquilo que nos fosse pedido, o que é nosso dever, somos servos infiéis. E como servos infiéis temos vivido. É preciso que aprendamos a colocar amor naquilo que fazemos e a oferecermos sempre mais. Se te pedirem para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Se te pedirem a túnica, né, ofereça-a. Nem a camisa reteis, né? Se te pedirem a blusa, ofereça a camisa, trazendo para as nossas palavras, para os dias de hoje. Então nós precisamos aprender, todos nós, né, a nos doarmos em amor ao semelhante, para conseguirmos substituir o nosso egoísmo pelo tão sonhado altruísmo, que muitas vezes nós achamos que somos bons, que já estamos praticando bem, mas ainda estamos nos enganando e deixando que enganemos, mesmo às vezes sem percebermos, àqueles outros a quem nos apresentamos como criaturas boas ou como boas criaturas. Porque ainda precisamos caminhar muito para chegarmos um pouco mais próximos dos ensinamentos e dos exemplos deixados pelo Mestre Nazareno. É isso aí. E o Evangelho nos alerta, né, que o verdadeiro cristão, aquele realmente crente, né, aquele que realmente deseja seguir as pegadas de Jesus, deve se dedicar a combater o egoísmo dentro de si, que é a chaga da humanidade, ou seja, o pai das nossas imperfeições. E fazendo isso, a gente vai se tornando adultos espirituais. E quando a gente se torna adulto espiritual, a gente entende que ser feliz é fazer o outro feliz. Que a nossa felicidade está condicionada à felicidade dos outros. Então, aí nós seremos felizes não em receber coisas, presentes ou benefícios. Seremos felizes em proporcionar isso aos outros, mesmo que não haja reconhecimento. Porque quando estamos no bem, a presença de Deus em nosso coração é a paz e a felicidade que nós desejamos. Na verdade, Daniela, até quando não há reconhecimento, é uma oportunidade ainda maior de sermos felizes. Por quê? Porque a verdadeira felicidade não está nos louros do mundo, mas no crescimento espiritual. Quando não há reconhecimento, se nós estivermos prontos para nos dedicarmos ao outro, independente de e apesar de, mesmo que, sem nos preocuparmos com o que ele vai pensar ou o que ele vai fazer, se há uma retribuição ou deixa de haver uma retribuição, e ela não havendo esse reconhecimento, melhor ainda, porque é um treinamento para que cheguemos ao hábito de sermos realmente bondosos, caridosos, sermos servidores de Deus, do Cristo, independente das situações à nossa volta. Porque nós lembramos o sermão, dito sermão da montanha, sermão do monte, se fizerdes a quem possa restituir-lhe, que recompensa tereis. Então, temos que fazer o bem pelo bem, sem nos preocuparmos com qual será a reação do beneficiado. Muito pelo contrário, buscando da melhor forma possível fazer esse bem, sem ostentação, sem forçar para que aquele outro se sinta agredido, se sinta humilhado. Fazer esse bem da forma mais silenciosa, mais humilde possível e, se possível, até anonimamente, seja o bem que for. Isso, porque o amor incondicional ainda está muito longe de nós, né? O nosso amor ainda é condicionado, é egoísta, é interesseiro. Nós sempre visamos o nosso interesse, qual a vantagem nós vamos obter, né? Mas a gente sabe que o amor,
é um aprendizado por toda a eternidade, que vai se consolidando. Então nós temos que ter essa visão do futuro, que nós temos a eternidade para consolidar isso em nós, mas que temos que começar com um passo. Toda grande viagem começa com um primeiro passo. E hoje, né, no princípio, quando no início, nós tínhamos apenas instintos. Um pouco mais avançado e corrompidos, nós temos sensações. E quando estivermos mais purificados e instruídos moral e intelectualmente, aí teremos alcançado realmente o sentimento. E o amor é a excelência do sentimento. E esse aprendizado a gente não adquire de uma só vez, num estalo, né? É um aprendizado que vai se consolidando a cada jornada, a cada experiência adquirida, a cada virtude que a gente alcança. Mas ter consciência de que alcançar isso está em nossas mãos, está na nossa perspectiva de fazer, é muito importante. Não será nos dado. É um processo intransferível. Tem que ser feito por cada um de forma individual. Então, Daniela, agradecendo a Deus, o nosso Pai de amor, justiça, bondade e misericórdia infinitas, ao Mestre amado, Jesus de Nazaré, por essas oportunidades que temos em aprendermos um pouquinho do seu Evangelho e, diante das nossas dificuldades, conversarmos com os internautas a respeito. Fica aqui o nosso agradecimento ao Mestre, ao Pai e a todos que estiveram conosco e o convite para que sempre que possível estejam com Geminas e com o programa Jesus e Luz. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Uma boa noite. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a Loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A Loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção.